Meus irmãos, abram sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. No Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Nós iremos ler os primeiros versículos. Versículo do 1 ao 6, irmãos. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foste crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Hein? Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, vamos falar um pouco aqui sobre a pessoa e as obras estrondosas realizadas por Jesus Cristo. Meus irmãos, há 2024 anos atrás, o mundo estava tendo o privilégio de receber o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que por muitas vezes foi falado no Antigo Testamento que haveria de vir. E aí ele veio. A Bíblia fala que Jesus nasceu de um ventre de uma simples jovem, né, pastor? Chamada Maria, estava noiva de José. Aqueles jovens se deslocaram até Belém para poder cumprir a ordenança do rei da época, que pediu para que todos alistassem, né? E a Bíblia diz que quando Maria estava a caminho de Belém, veio as dores sobre elas e ela deu à luz ao menino Jesus. Todo pai, meus irmãos, deseja o melhor para o seu filho, sim ou não? Desde quando a mulher comunica ao pai ou ao marido, né, que está gestante, o marido automaticamente ele já procura providenciar todas as coisas necessárias para que o filho tenha as melhores condições possíveis. Mas, contra todas as expectativas humanas, Jesus Cristo nasce, meus irmãos, em um ambiente completamente inapropriado, né? Estavam viajando, de repente veio as dores do parto, e aí aquele menino nasce em uma noite fria. A Bíblia fala que Maria e José vão à manjedoura. Primeiramente, elas vão procurar lugar para hospedar-se, mas a Bíblia fala que não havia lugar para eles na estalagem. Interessante, pastor, que a Bíblia não diz que não havia quartos disponíveis. A Bíblia diz que não havia lugar para eles. Por quê? Quem é que quer hospedar, irmãos, um casal de jovens com um menino recém-nascido, a mulher toda melada de sangue, o pai desesperado? Quem é que quer hospedar uma família? Racionalmente falando, irmãos, ninguém quer hospedar uma família como essa. Só que aquela criança que nasceu, irmãos, ela não era qualquer criança, irmão.
Aquela criança era tão importante que a Bíblia fala que na noite em que ele nasceu, os pastores estavam no campo e eles viram uma claridão no céu e olharam para cima e viram um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aquela criança era tão importante, irmãos, que os 3 magos do Oriente viram a sua estrela brilhar no céu até a terra de Israel. Eles se deslocaram porque receberam de Deus a direção que aquela criança nasceria e nasceria para reinar. Aleluia! E eles vieram com presentes, né? Ouro, incenso, mirra. Então aquele menino, apesar de não ter as melhores condições que um pai estruturado financeiramente pode dar a um filho, aquele menino foi acolhido da forma que era possível se acolher. Mas o menino foi crescendo, né? E a Bíblia fala que aos 12 anos de idade, Mateus, Jesus já demonstrava muita sabedoria, ao ponto que ele dialogava com os doutores da lei. E os doutores ficavam espantados com tamanha capacidade daquele miúdo, como dizem os portugueses. Só que a Bíblia fala que depois que Jesus completa 12 anos, a Bíblia já não fala mais nada sobre ele, dos 12 aos 30 anos de idade. Porém, no livro do profeta Isaías, vai dizer que ele era um homem experimentado em trabalhos. E o seu pai era carpinteiro. Então é muito provável, é o que todos dizem na verdade, né, que Jesus, da sua adolescência até os 30 anos de idade, Jesus ele trabalhou como um carpinteiro. Ele viveu sua vida como de uma pessoa normal, de um cidadão que deveria cumprir seus deveres e obrigações. Só que depois que Jesus completa 30 anos de idade, ele ouve uma sirene tocar, dizendo: agora, filho, chegou a hora de você revelar ao mundo quem de fato você é. E a Bíblia fala que Jesus tinha um primo por nome de João Batista, que pregava o batismo para arrependimento de pecados. Jesus sai da Galileia, vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. A Bíblia fala que João Batista não queria batizar Jesus, porque João Batista dizia: quem sou eu para batizar-te? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos teus pés. E tu vens a mim. Mas Jesus era tão humilde, irmão Bal. A Bíblia fala que ele era como uma ovelha, meus irmãos. Uma ovelha muda, uma tamanha simplicidade. Jesus disse: deixa, João, para que se cumpra toda a justiça. Jesus não precisava se batizar, pastor Pedro, porque o batismo era para arrependimento de pecados. E Jesus não tinha pecado, porque a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Mas ele faz questão de batizar-se para deixar evidente a todos que ele estava reconhecendo a autoridade espiritual de João Batista. E batiza-se. Só que, muitas das vezes, meus irmãos, temos dificuldades de reconhecer a autoridade, sim ou não? Às vezes nós não queremos reconhecer a autoridade dos nossos superiores, espiritualmente falando. E Jesus poderia muito bem travar seu coração e dizer: oxe, não vou me batizar nada, rapaz, eu sou maior do que tu, João Batista. Só que Jesus precisava passar por aquele processo, porque quem se humilha, Deus exalta. Então a Bíblia fala que quando Jesus humildemente é batizado por João, após o batismo, a Bíblia fala que imediatamente os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele. E uma voz bradou do céu: este é o meu filho,
Aleluia! Diga assim, a humildade precede a honra. Jesus Cristo batiza-se, levanta-se. E a Bíblia fala que muitos que seguiam a João passaram a seguir Jesus. Porque João dizia que Jesus era maior que ele. Então as pessoas disseram, se ele é maior do que você, João, muito obrigado, a paz do Senhor, me dê minha carta. Estou saindo da igreja do Jordão, até porque aqui o sol é muito castigante. Também não tem estrutura. Eu vou seguir esse pregador da Galileia. E aí Jesus inicia seu ministério, meus irmãos. Jesus, ele tinha algumas coisas que nenhum pastor nunca vai ter, meus irmãos. Jesus, primeiro que ele era uma pessoa, humanamente falando, como pessoa, Jesus, ele era uma pessoa muito humana. Jesus, ele olhava nos olhos das pessoas. Jesus, ele, apesar de ser muito grande, ele se fazia de pequeno, irmãos, para sentar na mesa com os pecadores para beber. Porque Jesus precisava entrar no mundo das pessoas, está entendendo? Jesus não podia fazer como os fariseus faziam, irmãos. Os fariseus esperavam as pessoas virem a ele. Jesus ia até as pessoas, penetrava no mundo das pessoas, olhava nos olhos, ouvia cada história, percebia a necessidade de cada alma. E Jesus conseguia abraçar a todos, de forma que todos ficavam maravilhados com aquele homem chamado Jesus. Além dele ser essa pessoa, irmãos, muito boa, a Bíblia fala também que Jesus pregava como ninguém pregava, meus irmãos. Meus irmãos, se a gente se alegra ouvindo a palavra de Deus, por homens tão falhos como eu, e como, com todo respeito, os demais pastores aqui da igreja, imagina se a gente se alegra ouvindo a palavra, né, de pessoas tão simples e falhas e limitadas. Imagina ouvir as pregações da boca do próprio Jesus, meus irmãos. Eram pregações impactantes. Irmão Kevin, irmã Andresa, as pessoas ficavam com os olhos arregalados, atentas. Era tão agradável que as pessoas não percebiam, passava a hora do almoço. Entardecia, começava a escurecer. E aí os discípulos tinham que dizer para Jesus, Jesus, despede a multidão, Senhor. Despede a multidão, o povo está com fome. Tem uma quilometragem grande para chegar em suas casas. Só que Jesus, além de ter a boa palavra, ele também tinha a boa providência. Ele pregava com ousadia, autoridade e eloquência de forma arrebatadora, mas sobre ele havia poder para curar, para realizar, para executar obras extraordinárias. Então, quando os discípulos diziam, deixa a multidão ir, Senhor, não tem nada para comer, Jesus dizia, peraí, alguém tem alguma coisa, o que é que tem? Aí alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas é muito pouco, Senhor. Tem mais de 5.000 pessoas aqui nesse deserto. Jesus disse, realmente é pouco. É pouco porque está na sua mão. Dá cá o pão. Dá cá o peixe. Jesus rendia graças, irmãos. A multidão ia para cima querendo comer no alvoroço. Só que Jesus é ordeiro, pastor. Deus, ele consegue ser perfeito em meio a tanta complexidade. Você já viu o corpo humano como é complexo e ao mesmo tempo é tão perfeito? Se a gente for parar para analisar a criação do universo, é tudo muito complexo, irmãos. Mas ao mesmo tempo é tudo muito perfeito. Há muitos cientistas que são ateus, mas há muitos cientistas que eles não são cristãos, mas eles afirmam, irmãos, que para ser tudo tão perfeito e tão complexo, só é possível se houver um Criador. Muitos afirmam isso. Então a multidão ia para aquele alvoroço e Jesus dizia, peraí, rapaz, eu sei que tem muita gente,
mas vai dar para todo mundo. Porque quem está ao pé de mim, não sai de forma vazia, não. Olha, forma grupos de 50, de 100. Olha que organização, pastor. Em pleno deserto, as pessoas esfomeadas, multidão, forma grupos. Pegava os discípulos, manda servir. E aí aqueles pãozinhos, né? A Bíblia fala que eram repartidos. E quanto mais se repartia, mais se multiplicava, irmãos. Que coisa, pastor. Isso acontece, eu não sei como é que isso acontece. Geralmente as festas de crente é assim, irmãos. Festa de crente é todo mundo na prova. Olha, todo mundo na prova, irmãos. Cada um leva um negocinho que tem. Mas sempre sobra, nunca falta, irmãos. Eu nunca vi faltar nada em festa de crente. E no dia que faltou o vinho, Jesus disse, pega a água, joga no talho, a água vai virar vinho. Mas milagre vai ter que acontecer, porque quem está na minha presença desfruta de coisas extraordinárias. Aleluia! Oh, meus irmãos, quão grande é Jesus, meus irmãos. Quão grande é Jesus, irmãos. Olha, Jesus é tão grande. As pessoas costumam dar honra a muitos homens que fizeram grandes obras na história da humanidade. Esses homens entraram para a história da humanidade porque fizeram grandes obras. Uns se destacaram no futebol, entraram para a história como o Rei Pelé. Uns entraram para a história da humanidade como o descobridor dos cálculos que chegaram à criação da energia e de tantas outras coisas. Outros foram nomes que se destacaram na indústria do cinema e também entraram para a história da humanidade. Outros foram grandes presidentes, se tornaram inesquecíveis, entraram para a história da humanidade. Só que Jesus, ele não apenas entrou para a história da humanidade, ele transformou a história da humanidade. É tanto que a história é contada antes de Jesus e depois de Jesus. O mundo não tem 2024 anos. O mundo tem muito mais de 2024 anos. Só que a gente vive 2024 anos da era cristã. Ou seja, depois que Jesus chegou, ele criou uma divisão antes dele e depois dele. Aleluia! Então este homem, Jesus, meus irmãos, ele começava a pregar em Israel, nas regiões, nas cidades, nos vilarejos, nas aldeias, nas praças, nos desertos, na beira dos mares. E a Bíblia fala que as multidões o amavam e admiravam, lhe seguiam. Só que ao mesmo tempo que Jesus conquistava a multidão, automaticamente Jesus despertava muita inveja e muito ódio. Porque Jesus pregava na terra de Israel. E a terra de Israel havia uma religião estabelecida. A religião judaica. A lei de Moisés era a verdade. O que tinha dito os profetas no Antigo Testamento era a regra de fé. Então, quando Jesus pregava, era algo novo e diferente. Os fariseus, os mestres, não aceitavam os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia fala que eles começaram a criar planos malignos para tentar tirar a vida do Filho de Deus. Porque, na verdade, ninguém queria mais ir às sinagogas, ouvir os doutores da lei, pregar sobre a lei de Moisés. Porque nos sábados os judeus iam às sinagogas, ouvir versículos que falavam sobre as leis, sobre os mandamentos. Era um jugo muito pesado, religioso. E eram palavras que não tinham vida, meus irmãos. Então as pessoas deixavam de ir para o templo para estar ao pé de Jesus. E aí os sacerdotes, os fariseus, os doutores ficavam loucos. Tentavam tramar a morte de Cristo. Mas a Bíblia fala que era muito difícil, irmãos, pegar Jesus de qualquer jeito. Porque Jesus, ele vivia sempre se deslocando.
Quando eles iam para uma cidade atrás de Jesus, Jesus já estava em outra, pastor. Porque Jesus, ele desenvolveu um ministério muito dinâmico, intenso, muito ativo. Jesus era assim, irmãos. Ele estava aqui em Tomar, fazia uma grande obra. As pessoas ficavam aquele comentário. Quando todo mundo vinha ver que Jesus estava aqui, ele já estava para o lado de Abrantes, já estava para o lado de Santarém, para o lado do Algarve. Ele não tinha um local fixo. Ele não exerceu um ministério templocêntrico, centralizado em um espaço físico. Era um ministério itinerário. Então, era difícil saber aonde Jesus estava para marcar uma emboscada para ele. Só que aí os fariseus sabiam que havia homens próximos de Jesus. E que os homens próximos de Cristo tinham informações privilegiadas sobre Jesus. E a Bíblia fala que Judas, não valorizando a oportunidade que Jesus lhe deu, porque Judas não foi escolhido para ser traíra. Repita assim comigo. Judas não foi escolhido para ser traíra. Jesus não escolheu Judas para ser traíra. Jesus deu a Judas a oportunidade e o grande privilégio de ser um dos 12 escolhido por Jesus. Antes de Jesus escolher os 12, Jesus passou a noite em oração no monte. A Bíblia fala. Na manhã seguinte, após a madrugada de oração, Jesus reúne a multidão e chama os 12 que seriam seus discípulos. E Judas teve aquele privilégio, mas Judas não vigiou em seu coração. Judas não compreendeu a grandeza da oportunidade que estava tendo, irmãos. Ele não reconheceu quão gigante era o homem que estava lhe ensinando as palavras do rei. E a Bíblia fala que Judas entra em um acordo com os inimigos de Jesus e entrega um local secreto onde Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Diga assim, Jesus tinha um local secreto. Sabe onde era? Quem é que ousa dizer o nome do lugar? Era chamado Getsemane. Getsemane era um lugar onde Jesus se reunia apenas com os 12 discípulos. Porque Jesus, por onde ia, era muito alvoroço, era muita gente, muita multidão, e ele precisava, às vezes, de um momento particular, de ter uma reunião com os 12 ali. Uma reunião de obreiros, uma consagração de obreiros. Era isso, irmãos. O Getsemane era isso. Era Jesus com os 12, orando e aconselhando apenas os 12. Não era pregação para a multidão, era só instrução de obreiros. O Getsemane ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. Naquele monte havia uma gruta, né, cheia de oliveiras, que é a árvore que produz a azeitona, né? Depois de prensada, vira o azeite. Então, Jesus se reunia ali apenas com os 12 irmãos. Era um segredo deles, ninguém sabia. Mas Judas foi tão covarde que disse, vocês querem quem? Querem Jesus? Vocês querem pegar ele? Vocês não estão encontrando? Eu sei onde é que ele está. Me passa aí 30 moedas de prata e eu entrego que ele está lá no Getsemane. E a Bíblia fala que na quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão, de madrugada, mais ou menos meia-noite, uma escolta com quase 600 soldados, irmãos, com tochas para clarear, com espadas, com armas. Naquele silêncio, na madrugada de oração do Getsemane, a Bíblia fala que aquela caravana de soldados chega naquele alvoroço e pega Jesus de surpresa, entre aspas. E na verdade Jesus já sabia de tudo. A Bíblia fala que Jesus é levado para ser interrogado. Levam Jesus para a principal autoridade da época, do Sinédrio. Em Israel havia um tribunal de justiça que era chamado Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal de justiça.
era onde eram julgados crimes cometidos pela nação judaica. E Jesus é levado para o sinédrio naquela madrugada para ser interrogado. Só que a Bíblia fala que as pessoas, quando interrogavam a Jesus, não viam nada que pudesse condenar aquele homem. E a Bíblia fala que Anás mandou para Caifás, Caifás manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve a Pilatos. Porque como é que você vai encontrar falhas em uma parede branca pintada por um grande profissional? Assim era a alma de Cristo, irmãos. Era um cordeiro limpo, branco, sem mácula, sem mancha. A Bíblia fala que Pilatos disse, não, esse homem não tem condições alguma de eu fazer nada contra este homem. Ele começou com a esposa dele, e a Bíblia fala que a mulher de Pilatos teve uma visão em um sonho na madrugada. E ela disse, meu amor, por favor, não faça nada com esse homem. Essa noite eu tive um sonho e eu sofri muito por conta dele. Este homem é justo. Não faça nada contra ele. Olha, irmãos, a Bíblia fala que Pilatos disse, já sei como eu não encontro nada para condenar esse homem. E eu percebo que, na verdade, está havendo aí uma emboscada contra ele. Eu vou fazer uma coisa para favorecer a este homem Jesus. Sabe o que Pilatos fez? Foi no presídio, pegou o principal bandido chamado Barrabás. Pilatos disse, se eu botar Jesus em Barrabás, ninguém vai querer crucificar Jesus. Porque Barrabás solto é um perigo, irmãos. Barrabás era um capeta. Barrabás causava alvoroço em Israel, irmãos. Era ladrão, era salteador, gostava de perturbar, tirava onda, né? Aí, meus irmãos, Pilatos disse, ó, vocês querem o quê? Eu estou aqui com Jesus, estou com Barrabás. Sobre mim está a autoridade para condenar e para libertar. Mas vocês que vão decidirem o que querem. Querem que eu solte Jesus ou querem que eu solte a Barrabás? E a Bíblia fala que os homens que haviam tramado aquilo contra Jesus subordinaram alguns para dizer em voz alta, solta Barrabás e crucifica a Jesus. E a Bíblia fala que assim aconteceu, meus irmãos. Barrabás surpreendentemente foi solto. Eu acho que Barrabás se converteu naquele dia, irmãos, porque ele já estava contando com a morte, né? Mas você vê que o sofrimento de Cristo traz bênçãos para tanta gente que até Barrabás foi alcançado pela bênção, né? Até Barrabás foi alcançado pela bênção. Olha, irmãos, soltaram Barrabás, pegaram Jesus e condenaram a ele no pior tipo de punição que existia na época, a crucificação. A crucificação, irmãos, era uma pena imposta pelo Império Romano quando se sentia ameaçado por algum tipo de pessoa, de criminoso. Ele punia com essa pena mais severa da crucificação, que era para que as pessoas, quando vissem o crucificado, temessem o Império Romano, porque era uma forma de intimidar, dizer, olha aí, eu faço isso com quem quer se levantar contra mim. A crucificação era algo muito cruel, meus irmãos, porque além de tudo, a pessoa ficava exposta ao público, no alto das montanhas, que era para todo mundo olhar para cima e ver tamanha dor do condenado. E a Bíblia fala, queridos, que fizeram isto por Jesus. Pegaram uma coroa de espinho e disseram, ó, andas aí dizendo que é geis, toma aí tua coroa de espinho, ó, cravaram em sua cabeça. Disseram, tu és profeta? Então adivinha uma coisa, vendaram seus olhos, começaram a agredir Jesus.
E disseram, adivinha quem está te batendo? Tu não andas aí dizendo que és profeta? Tu não tens revelações em dom de Deus? Cuspiram em Jesus, agrediram Jesus, bateram em Jesus com um chicote chamado azorrague. Era um cabo de madeira com tiras de couro, e na ponta das tiras tinha ossos de carneiro. Aquilo, quando batia sobre a pele, meus irmãos, além da borracha causador, os ossos causavam feridas na pele humana. Segundo a história, havia chicotes desse que tinha 7 tiras de couro. Então, na verdade, cada chicotada era 7 cortes que faziam em cada chicotada dada. E a Bíblia fala que Jesus levou 40 chibatadas menos uma, que era o limite da lei judaica. 40 menos 1 é quanto? 39. Só que era 39 vezes 7 tiras de couro. Imagina. Então, 39 chibatadas, irmãos. O corpo de Jesus fica irreconhecível, irmãos. Pele, órgãos, sangue. O corpo fica dilacerado. Bateram em Cristo. Obrigaram a ele a caminhar um percurso de quase 8 quilômetros com o madeiro pesado em seus ombros, e o cordeiro caminhava. As pessoas esperavam ele perder o controle e o equilíbrio, xingar, esculhambar, falar palavras de baixo calão. Mas o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer, já dizia que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. Não abriria sua boca. Jesus sentia dores insuportáveis, mas ele caminhava silenciosamente. Segundo a história, por algumas vezes ele cai, alguém ajuda ele com o madeiro, até um monte chamado Gólgota, ou Monte Calvário. Sabe por que Monte Calvário? Porque aquele monte parecia uma caveira, Calvário de caveira. Aquele monte de longe olhando era um aspecto de uma caveira. E Jesus está lá em cima, e junto com 2 condenados também. Jesus, ele era tão precioso que até na sua morte a Bíblia fala que a cruz dele estava no meio. A cruz no meio, ladrão de um lado, ladrão do outro. A Bíblia fala que o ladrão olha para Jesus e diz, oxe, dizia que era rei, cadê tu? Não pode nem salvar a ti mesmo? Como é que tu vai salvar a nós? Que tipo de rei é esse, rapaz, que tu és? Meus irmãos, olha, tem gente que merece ser condenado ao inferno mesmo. Como é que o cara está nos últimos segundos de vida, pastor? Na cruz, irmão. O cara tinha sofrido também. Mas o cara era tão perverso que na cruz deixou Satanás usar sua boca para falar besteira para Jesus. E Jesus lá, irmãos, em equilíbrio. Aí a Bíblia fala que o outro ladrão olhou para Jesus e se compadeceu. E disse, falou para o outro bandido, ô Satanás do inferno, cala a boca, rapaz. A gente está aqui porque a gente merece. A gente causou perturbação aqui na terra, a gente roubou, a gente tirou onda, a gente fez um bocado de besteira que não devia. Mas esse homem não. Respeita o rapaz. O rapaz está silencioso, está quieto na dele. Aí o preso olha para Jesus e diz, ó Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares em teu reino. Senhor, eu fiz muitas besteiras na vida, Senhor. Eu estou aqui condenado na cruz. Mas o Senhor está dizendo que é rei, Senhor. Quando tu chegares em teu reino, lembras de mim, Senhor. Faz alguma coisa por mim. Jesus diz, calma, filho. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. A Bíblia fala que Jesus passou algumas horas
em cima daquele madeiro, meus irmãos. Até que chegou um momento que o corpo humano não tinha mais condições de suportar, pastor. Porque além das chicotadas, haviam pregos que tinham sido cravados em suas mãos e em seus pés. Era insuportável, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus começa a pronunciar suas últimas palavras, porque ele já sabe que vai expirar, que vai morrer. Só que a morte de Jesus é uma morte que a gente deve refletir sobre ela. Porque na verdade a morte não podia matar Jesus. Porque a morte é a recompensa pelo pecado praticado. A Bíblia fala que o salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Desculpe. O salário do pecado é a morte. Então Jesus não podia morrer. A morte não tinha poder, autoridade, liberdade e domínio sobre ele. Então, na verdade, naquele momento, Jesus não foi tragado pela morte. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E é isso que a Bíblia fala. A morte não o matou. Ele que se entregou. Só que na sua morte, a morte teve a morte. Porque a Bíblia fala que através da morte de Cristo, a morte não tem poder sobre os que andam com Cristo. Na sua morte, ele matou a morte. Por isso que ele disse para Maria e Marta: teu irmão está morto, mas quem está aqui vai dar a ele a vida. Porque quem anda comigo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Aleluia! Satanás queria tragar a sua vida. Satanás preparou ciladas para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança. Mas Deus te livrou dos laços da morte e te deu vida! Te deu vida! Oh, Jesus maravilhoso! Olha, meus irmãos, adiantando por conta do horário. A Bíblia fala que cumprindo-se o horário do relógio divino, pastor, Jesus pronuncia a sua última frase. E sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Ele poderia dizer assim, ó: eu fracassei. Ele poderia dizer: eu perdi. Ele poderia dizer: não deu certo. Mas ele abre a boca e diz: está consumado. Está concluído tudo aquilo que foi estabelecido. Todo o processo eu cumpri. Está consumado. Olha. Você já viu protesto de policiais, sim ou não? Você já viu protesto de bombeiros, sim ou não? Já viu protesto de professor, sim ou não? Já viu protesto de médico, sim ou não? Agora você já viu a natureza protestar? Eu já vi alguém protestando para defender a natureza. Agora, a natureza protestar contra a morte de alguém, a Bíblia fala que quando Jesus expirou, o sol não deu a luz. Escureceu, houve trevas. A Bíblia fala que a terra tremeu. E os soldados que crucificaram Jesus disseram: verdadeiramente este homem era justo. Oh, aleluia! Oh, bendito seja Deus! Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. Olha! Oh, bendito seja Deus! Dê glória a Deus, irmãos! Dê glória a Deus com Deus! Dê glória
Glória a Deus com gosto. Eu estou pregando sobre o maior homem, irmãos. O maior homem que já existiu e que ainda existe. Aleluia! Eu não estou falando de jogador de futebol. Eu não estou falando de um youtuber famoso. Eu não estou falando de um cantor, de um artista, de um ator, de um presidente. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Olha! Naquele dia que Jesus morreu, algumas pessoas assistiram à crucificação. Olha, Lázaro havia ressuscitado através de Jesus. Provavelmente estava lá assistindo à crucificação do seu amigo. A mulher do fluxo de sangue. Todo mundo que recebeu milagre, irmãos. Quem sabe alguém esperava alguma coisa de Jesus. Mas ele silenciosamente entrega-se ao Pai. Enquanto no Calvário havia pranto, choro e lamento, lá em Jerusalém, na sinagoga, no Sinédrio, os doutores da lei estavam dando culto de ação de graça. Porque eles estavam dizendo, pastora Marlene, graças a Deus, conseguimos matar o homem. Agora as coisas vão se normalizar em Israel. Agora vão voltar para os cultos da sinagoga. Agora vão ouvir nossas pregações. Agora vão guardar a lei. Aí Jesus passou ali, sexta-feira. Pegaram o corpo de Cristo. José de Arimateia põe em seu sepulcro novinho, não tinha nem usado. Jesus passou a sexta-feira morto. Passou o sábado também morto. E a Bíblia fala que no domingo de manhã, bem cedinho, meus irmãos. Olha, a Bíblia diz que alguns discípulos já haviam desistido de Jesus, porque não entenderam o que Jesus falava tanto para eles. Jesus dizia, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou subir aos céus, depois eu vou voltar. Jesus pregou isso para eles durante 3 anos. Mas parece que o ouvido dele tinha um cano, irmãos. Falava de um lado e saía do outro. Não entendiam. Então quando Jesus morre, a Bíblia fala que 2 discípulos no caminho de Emaús, de cabeças baixas, lamentando, dizendo, a gente pensava que era ele, a esperança de Israel, mas ele morreu, né? Ele fracassou. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, com medo de serem mortos também, eles trancaram, irmãos, a casa em que eles estavam. Porque mataram o chefe, né? E aí, ele dizia, agora vão pegar a gente também. Então, trancaram as portas. Disseram, misericórdia, aqui ninguém entra e ninguém sai. Ficaram caladinhos, escondidos com medo. Judas já havia traído, depois ficou perturbado, se suicidou. Pedro havia negado Jesus, porque também disseram, ele é um dos teus. Tu andaste com ele. Pedro com medo da morte, porque a natureza humana é egoísta. Na hora do pega-pega mesmo, a gente só pensa na gente, irmãos. Pedro disse, oxe, misericórdia, eu quero morrer não, Senhor. Eu não conheço aquele homem. Trancado com medo, irmãos. Olha, diga assim, os discípulos do caminho de Emaús estavam regressando para as suas casas. Já haviam desistido. E os 11 que restaram estavam trancados com medo. Covardemente trancados. Mas a Bíblia diz que as mulheres... Eita Jesus! Olha, as mulheres são valentes. Enquanto os discípulos estavam trancados com medo, outros já estavam voltando para a sua cidade, desistindo do ministério. A Bíblia diz que as mulheres estavam preocupadas com o quê? Em embalsamar o corpo de Jesus. Mulher gosta de cuidar, né, irmãos?
é da natureza feminina. A Bíblia diz, foi a leitura que fizemos aqui, ó. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aromas para ungí-lo, para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Quer dizer, era bem cedinho, elas foram com o coração alegres, fervorosos, né, em servir ao Senhor. E a Bíblia fala que diziam umas para as outras: quem nos revolverá a pedra? Havia uma pedra que havia fechado a porta do sepulcro. Mulheres são frágeis para serviços pesados, né? As mulheres são valentes demais para muitas coisas, mas para serviços pesados tem que ser o homem mesmo, né? A estrutura biológica favorece o sexo masculino. Então as mulheres iam caminhando e preocupadas: quem nos revolverá a pedra? Rapaz, a gente está indo lá, mas quem vai nos revolver a pedra, rapaz? Mas elas, apesar de saber que havia uma pedra na porta do sepulcro, elas não desistiram de caminhar. Elas foram. Elas poderiam muito bem não caminhar por conta da pedra, né? Tem uma pedra lá, só tem mulheres, os homens se acovardaram. Não vamos. Mas a Bíblia diz, tem uma pedra, mas vamos lá. Vamos lá. Tem uma pedra, mas vamos lá. Quando elas chegaram ao sepulcro, havia uma plaquinha lá assim, ó: você está no endereço errado. Porque a Bíblia diz que quando elas chegaram, havia um varão com as vestes brancas. E no outro evangelho diz que era um anjo com aspecto de relâmpago. E disseram: vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou. Olha, os fariseus pensavam que iam pôr um ponto final na história do cristianismo, pastor. Mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou. E o cristianismo, em vez de ser extinto, só faz expandir, porque ele não apenas ressuscitou, mas ele continua vivo, salvando, transformando, libertando, curando, operando. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Diga assim: Jesus Cristo está vivo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.